Você já parou para pensar quantas pequenas escolhas fazem diferença na vida das pessoas ao seu redor? Muitas vezes sem que você sequer perceba. Um gesto simples, uma palavra gentil, um olhar atento, coisas que parecem insignificantes podem ser sementes de transformação. Lao Tse dizia que uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. E se o passo que você pode dar hoje não fosse para si mesmo, mas para tocar alguém que você nunca verá novamente? A bondade tem essa natureza paradoxal. Ela é invisível, silenciosa, quase despercebida, mas é também uma força poderosa que altera destinos. O provérbio africano diz que, se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá acompanhado. Cada ato de gentileza é como uma moeda lançada em um rio. Você não vê aonde ela vai, nem quantos peixes tocará, mas seu efeito se propaga, muito além do seu campo de visão. Quantas vezes você já hesitou em ajudar alguém, achando que não faria diferença? Quantas vezes guardou palavras de encorajamento ou deixou de estender a mão porque parecia tarde demais ou pequeno demais? É humano pensar que nossos gestos são frágeis diante do caos do mundo. Mas, na realidade, é justamente na fraqueza aparente que mora seu poder. Shakespeare escreveu: "O ato de bondade é uma faísca. Ela acende outras chamas que não podemos controlar." E aqui está o ponto crucial. A bondade não é apenas uma dádiva que oferecemos aos outros. Ela transforma quem a pratica. Viktor Frankl, sobrevivente dos horrores dos campos de concentração, dizia que a felicidade não pode ser perseguida. Ela deve acontecer como consequência de viver de maneira significativa. A bondade é uma dessas consequências. Ao tocar outra vida, mesmo que de forma discreta, você toca a si mesmo. Se você olhar para a sua própria vida, verá que os momentos mais memoráveis, os que ainda aquecem o coração, não foram os grandes feitos ou conquistas visíveis, mas os atos de generosidade que surgiram em momentos inesperados. Um sorriso que se recusou a desaparecer. Uma palavra de encorajamento quando tudo parecia perdido. Um gesto de cuidado que ninguém registrou, mas que ficou gravado para sempre na memória emocional de alguém, inclusive na sua. E agora vem a grande pergunta que vai guiar nossa reflexão. E se você pudesse viver cada dia como um investidor invisível, plantando bondade sem esperar retorno, sem procurar reconhecimento, sem medir resultados? E se cada ato que você considera pequeno tivesse o poder de transformar vidas, inclusive a sua, de maneiras que você jamais conseguiria prever? O primeiro obstáculo invisível à prática da bondade é o próprio ego. Não aquele ego que se manifesta de forma agressiva, mas o ego sutil que nos convence de que nossas ações precisam ser vistas, valorizadas, recompensadas. Vivemos em uma cultura que mede valor por resultados tangíveis: cargos, status, números, likes, reconhecimento imediato. Em meio a essa lógica, a bondade silenciosa parece inútil, desperdiçada, um investimento que não traz retorno mensurável. É a tragédia moderna: quanto mais invisível, mais ignorada. Carl Jung apontou que a sombra, a parte de nós que escondemos, negamos ou não reconhecemos, é também onde residem nossos maiores potenciais. O mesmo vale para a bondade. Dentro de cada ato altruísta existe uma força transformadora, mas a sombra do ceticismo nos faz ignorá-la. Achamos que pequenas ações não importam, que só grandes gestos têm peso. Mas é justamente nesse descuido que se perde o poder do invisível. Nietzsche dizia que o que não nos mata, nos fortalece. Mas em nossas relações sociais, o que nos enfraquece é a indiferença silenciosa, a tendência de olhar para o outro sem agir, de ignorar o sofrimento, de subestimar o impacto de gestos simples. Schopenhauer, com seu pessimismo filosófico, nos lembraria que o mundo é essencialmente egoísta e que cada um busca a própria sobrevivência e prazer. Ainda assim, ele mesmo reconheceu que o ato de compaixão é uma das poucas forças capazes de transcender a crueldade natural da existência humana. A psicologia moderna confirma esse paradoxo. Pesquisas mostram que ajudar os outros ativa áreas cerebrais ligadas à recompensa e à sensação de propósito, mas esses efeitos são sutis e muitas vezes temporários. O sistema nervoso nos engana, tornando a gratificação imediata mais tentadora que o investimento silencioso. Assim, cada ato de bondade enfrenta não apenas a resistência social, mas também barreiras internas, neurológicas, quase invisíveis, que nos empurram para o caminho do egoísmo confortável. A pressão cultural acrescenta outro peso. Desde cedo, aprendemos que nossa prioridade deve ser o sucesso pessoal, a produtividade, a acumulação de bens ou status. Somos condicionados a medir resultados de forma quantitativa, a buscar reconhecimento externo, a avaliar gestos por seu impacto imediato.
Nesse contexto, a bondade é percebida como um luxo, algo que consome tempo e energia sem retorno visível. A ironia é que esse mesmo sistema que nos cega para a importância da gentileza depende dela para existir. A sociedade só funciona porque milhões de pequenas ações silenciosas, de cooperação e cuidado, mantêm sua engrenagem girando. E há uma consequência ainda mais profunda: a alienação. Quando negligenciamos o poder transformador da bondade, nos desconectamos da experiência de viver em comunhão com outros seres humanos. Sartre nos lembraria de que o inferno são os outros, apenas quando falhamos em reconhecer nossa interdependência. Mas quando a bondade se torna prática, o outro deixa de ser ameaça e se torna espelho de possibilidades. Ignorar o investimento invisível não apenas empobrece quem recebe, mas também quem dá. Porque viver sem perceber seu poder de transformar vidas nos distancia do sentido mais profundo da existência. A história também oferece exemplos contundentes. Pense em líderes e visionários que transformaram comunidades inteiras, não por força ou riqueza, mas por atos aparentemente pequenos de generosidade. Gandhi distribuindo comida e cuidados em aldeias esquecidas, Florence Nightingale atendendo feridos com paciência infinita. Indivíduos anônimos que, dia após dia, mantém escolas, hospitais, lares e sociedades funcionando. Em todos esses casos, a mudança começou com gestos que poderiam ter sido ignorados, mas que reverberaram muito além do momento. A raiz psicológica dessa relutância em investir na bondade invisível está em parte ligada ao medo do desperdício. Tememos gastar tempo, energia e emoção em algo que não retorna de forma tangível, mas essa visão é limitada. O verdadeiro retorno da bondade não se mede em recompensas imediatas. Ele se manifesta no fluxo de conexões, na transformação silenciosa de vidas e, sobretudo, na própria percepção de valor que você adquire sobre si mesmo e sobre o mundo. A filosofia nos lembra que o invisível nem sempre é irrelevante. Aldous Huxley afirmava que a experiência não é o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece com você. Da mesma forma, a bondade é invisível não porque não exista efeito, mas porque a transformação que gera é sutil, progressiva, entrelaçada em uma rede complexa de vidas e circunstâncias que você jamais verá por completo. Cada ato é uma moeda lançada na corrente do mundo, cujos efeitos se propagam em direções imprevisíveis. E aqui está o ponto crucial. Reconhecer o problema não é apenas um exercício intelectual, mas um convite para a ação consciente. A raiz oculta da resistência à bondade invisível está na combinação do ego, do condicionamento social e da percepção limitada de impacto. Entender isso é o primeiro passo para romper o ciclo. Quando compreendemos que cada gesto, por menor que seja, tem potencial de multiplicação silenciosa, começamos a perceber o poder de um investimento que não se contabiliza, mas que transforma realidades, inclusive a nossa própria. O problema não é que a bondade seja inútil. O problema é que aprendemos a medir valor de forma errada. O mundo invisível da gentileza é silencioso, mas firme, invisível, mas transformador. É um patrimônio que cresce sem que ninguém perceba. Uma riqueza que não se perde e que só se expande quando compartilhada. E é exatamente nesse ponto que precisamos mergulhar a seguir. Compreender como essa força silenciosa molda vidas e sociedades de maneiras invisíveis, quase imperceptíveis, mas irreversíveis. É nesse terreno que a bondade deixa de ser apenas virtude e se torna estratégia de transformação profunda. Quando você ignora o poder da bondade, não está apenas deixando de agir, está permitindo que uma cadeia de oportunidades de transformação se perca. Cada gesto silencioso, cada palavra de incentivo, cada atitude de cuidado, quando não realizada, cria um espaço vazio que reverbera. É um efeito quase quântico. O universo das relações humanas reage mesmo à ausência, como se percebesse cada omissão, cada recuo, cada indiferença. Neurologicamente, nosso cérebro é programado para recompensas imediatas. A dopamina nos guia para ganhos concretos, mensuráveis, rápidos. Gestos de bondade, no entanto, oferecem recompensas que se acumulam lentamente, quase imperceptíveis. Mas é justamente essa lentidão que os torna profundos e duradouros. Um ato gentil pode alterar o padrão emocional de alguém, modular respostas de estresse, criar memória afetiva positiva que se prolonga por anos. E mesmo que você não testemunhe, essa mudança acontece. Os vieses cognitivos reforçam nossa cegueira para o impacto invisível. O viés do presente nos faz subestimar efeitos futuros. O viés de negatividade nos leva a focar mais nas falhas do que nos acertos. A bondade silenciosa sofre com esses filtros. Parece não existir porque não se manifesta em gráficos ou resultados tangíveis.
mas está ali, moldando lentamente a forma como as pessoas percebem o mundo, como reagem aos desafios, como se conectam umas às outras. No plano social, o efeito é ainda mais profundo. Imagine uma comunidade onde cada pequeno ato de bondade é negligenciado. Ninguém segura a porta, ninguém oferece ajuda, ninguém percebe o outro. Aos poucos, essa ausência cria uma cultura de desconfiança, egoísmo e isolamento. As relações se tornam transacionais. A colaboração se torna rara, a empatia se atrofia. A invisibilidade da bondade não apenas silencia o gesto, mas contamina o tecido social com frieza e indiferença. Por outro lado, quando a bondade é praticada, mesmo de forma discreta, suas consequências se propagam como ondas em um lago silencioso. Um sorriso dado sem motivo pode desencadear outro sorriso. Um elogio sincero pode inspirar confiança e coragem. Um gesto de cuidado pode salvar alguém de uma decisão destrutiva. A beleza desse efeito é que ele é multiplicativo, muitas vezes exponencial, mas sempre invisível no ponto de origem. Você nunca verá todos os frutos de sua ação, mas eles existem. Os filósofos nos lembram da importância dessas correntes invisíveis. Viktor Frankl escreveu que a vida encontra significado mesmo nas circunstâncias mais duras, quando encontramos oportunidade de dar valor ao outro. Jean-Paul Sartre reforça que nossa liberdade e responsabilidade se manifestam não apenas em grandes escolhas, mas no modo como influenciamos a existência de outros. Cada ato de bondade é uma afirmação de nossa humanidade compartilhada, um fio que conecta indivíduos em um tecido que transcende o tempo e o espaço. A ausência de bondade, então, não é apenas uma falha moral, é um mecanismo silencioso de empobrecimento emocional e social. Quando negligenciamos pequenas ações, abrimos espaço para desconexão, alienação e desconfiança. Cada recusa a agir benevolentemente é como remover um tijolo do alicerce de uma construção invisível, cujo peso sustentaria relações, comunidades e até mesmo o senso de propósito individual. E aqui entra um paradoxo crucial. O impacto da bondade invisível é inversamente proporcional à atenção que damos a ele. Quanto menos percebemos, maior seu efeito real. Uma palavra gentil esquecida, um gesto não contabilizado, um tempo doado sem reconhecimento. Essas são as moedas mais valiosas da experiência humana. Elas não produzem manchetes, não aparecem em relatórios, não viram estatísticas, mas transformam vidas e, inevitavelmente, transformam você também. O condicionamento cultural muitas vezes nos ensina a esperar resultados imediatos. Queremos saber, valeu a pena? Ou, o que ganhei com isso? A bondade desafia essa lógica. Ela nos coloca diante de um investimento que não se mede, um retorno que não se vê, um efeito que só pode ser sentido no fluxo contínuo da vida. Aceitar isso é aceitar uma visão radicalmente diferente de valor e sucesso, e é nesse ponto que a urgência se torna clara. Se você não começar a investir na bondade invisível, não apenas perde a oportunidade de impactar vidas, mas também se afasta da experiência plena da sua própria humanidade. A alienação emocional e social se intensifica, criando ciclos de indiferença que podem atravessar gerações. Cada gesto não dado é um elo rompido em uma rede que poderia sustentar alegria, empatia e conexão duradoura. Contudo, há esperança, e é justamente isso que exploraremos a seguir. A rebelião contra a invisibilidade da bondade não requer grandes movimentos, nem reconhecimento público. Ela começa com consciência, escolha e prática diária. Pequenos atos, repetidos com intenção, têm o poder de inverter padrões, criar correntes de transformação e revelar que a verdadeira força da bondade não está no que se vê, mas no que se propaga silenciosamente através da vida. O próximo passo é descobrir como quebrar o ciclo de indiferença, como investir na bondade de forma consciente e como transformar esses gestos invisíveis em motores de mudança real, tanto para os outros quanto para você mesmo. É nesse terreno que a transformação se torna tangível, ainda que continue invisível, silenciosa e paradoxalmente inevitável. A rebelião contra a invisibilidade da bondade começa com uma escolha consciente: agir sem esperar reconhecimento, retorno ou validação. É uma decisão que desafia a lógica imediatista do mundo moderno, que mede valor pelo que é visível, mensurável e rápido. Quando você escolhe investir em gentileza sem calcular o impacto, está rompendo um padrão enraizado na cultura e na psicologia humanas e assumindo o controle sobre sua própria capacidade de transformar vidas. Viktor Frankl ensinou que, mesmo diante do sofrimento extremo, encontrar significado está em nossas mãos. A bondade invisível é uma dessas escolhas significativas, uma ação que transcende a necessidade de recompensas externas e que, paradoxalmente, gera transformação profunda.
É a rebelião silenciosa do humano consciente contra o egoísmo imperceptível que governa tantas decisões cotidianas. A mudança de perspectiva necessária é simples, mas poderosa. Em vez de esperar grandes oportunidades para fazer a diferença, você aprende a valorizar cada gesto aparentemente pequeno. Um sorriso sincero a um desconhecido, uma palavra de apoio, um minuto dedicado a ouvir alguém. Cada ato é uma moeda lançada em uma corrente invisível que reverbera muito além do instante. Gandhi demonstrou isso em sua vida inteira. Seus pequenos gestos de não violência e compaixão, repetidos com consistência, desencadearam transformações históricas. A grandeza da bondade não está no tamanho do gesto, mas na intensidade da intenção e na constância da prática. Historicamente, os exemplos de quem rompeu com a lógica do imediatismo são abundantes. Florence Nightingale não precisava ser reconhecida, mas suas ações diárias em hospitais improvisados salvaram milhares de vidas. Pessoas comuns, anônimas, que oferecem tempo e cuidado silenciosamente, também moldam sociedades inteiras sem jamais receber crédito. É a prova de que a bondade é uma força que se multiplica invisivelmente, mesmo quando ninguém nota. Para se libertar do ciclo da invisibilidade, é preciso desenvolver uma consciência radical. Perceber que cada interação, cada gesto, é uma oportunidade de investir em algo maior do que você mesmo. Isso exige disciplina emocional e coragem, porque desafiar a lógica imediatista da cultura é desconfortável. Somos naturalmente inclinados a buscar recompensas tangíveis, mas o poder real está justamente no oposto, no investimento invisível, silencioso e consistente. A prática consciente da bondade também redefine o próprio senso de sucesso e valor. Quando você mede sua vida pela quantidade de impacto positivo que consegue gerar, em vez de reconhecimento externo, transforma-se em agente de mudança. E a transformação não é apenas externa. Cada ato de gentileza fortalece redes neurais ligadas à empatia, aumenta a resiliência emocional e cria uma percepção de propósito mais profunda. A bondade deixa de ser uma virtude abstrata e se torna ferramenta prática de crescimento pessoal. Além disso, há um efeito contagioso que a ciência comprova. Atos de bondade tendem a inspirar outros a agir de forma semelhante. Uma pessoa ajudada pode ajudar outra, que ajuda outra, e assim por diante. Essa é a natureza exponencial da gentileza invisível. Você nunca sabe até onde seu gesto vai chegar, mas ele continua sua propagação silenciosa. Cada ato é uma semente plantada, germinando em lugares que talvez você jamais alcance. Romper com a lógica do ego exige ainda resiliência contra o ceticismo interno. Muitas vezes você se perguntará: isso realmente fará diferença? Vale a pena? A resposta não está nos resultados visíveis, mas na escolha consciente de contribuir. Sartre nos lembra que nossa liberdade se manifesta no modo como influenciamos a existência dos outros. Cada gesto de bondade é, portanto, uma afirmação da nossa liberdade e da nossa responsabilidade. E aqui surge um insight revolucionário. Ao investir na bondade invisível, você retoma o controle sobre sua própria experiência de vida. Você deixa de ser um espectador passivo, um participante condicionado por recompensas externas, e se torna um protagonista da transformação, criando impactos que ultrapassam limites imediatos e visíveis. A rebelião não é apenas social, é profundamente pessoal. É afirmar que sua vida terá significado, independentemente de reconhecimento, visibilidade ou retorno imediato. Finalmente, se libertar do ciclo da invisibilidade exige prática diária, atenção plena e intenção clara. É cultivar a capacidade de perceber pequenas oportunidades, agir de forma consistente e compreender que a verdadeira força da bondade não está na recompensa, mas na propagação silenciosa de efeitos que atravessam vidas e tempos. Cada gesto, cada palavra, cada ação, por menor que pareça, é uma declaração contra o egoísmo imperceptível do mundo. E é nesse terreno que chegamos à revelação final, a verdade que transforma a percepção de todos os atos invisíveis. A bondade não é apenas um presente que você oferece aos outros, mas um investimento que transforma você, molda a sociedade e redefine a própria experiência da existência. O próximo passo é compreender essa verdade profunda e sentir a força de cada gesto silencioso, como se cada ação fosse um fio conectado à eternidade. A verdade final sobre a bondade invisível é ao mesmo tempo simples e revolucionária. Cada gesto que você realiza, por menor que pareça, é uma ponte entre mundos. O seu e o outro, o presente e o futuro, o visível e o invisível. A bondade não se mede, não se contabiliza e não precisa ser reconhecida para ser eficaz. Ela cria realidades, transforma destinos e, sobretudo, transforma você.
Ao entender isso, você percebe que não existe investimento mais seguro nem mais poderoso. O efeito de uma palavra amável, de uma ação altruísta ou de um olhar atento se propaga silenciosamente, muitas vezes para além do que se pode observar. Um gesto que você considera insignificante pode desencadear uma cadeia de eventos que altera profundamente a vida de alguém, mesmo que você nunca saiba disso. Essa é a natureza invisível da bondade. Seu poder está na propagação, não na visibilidade. A filosofia nos ajuda a compreender a magnitude desse fenômeno. Viktor Frankl nos lembra que encontrar sentido está sempre ligado à contribuição para algo maior que nós mesmos. Cada ato de gentileza é uma escolha de dar significado ao momento, ao outro, à vida. Jean-Paul Sartre enfatiza que nossa liberdade se manifesta através das escolhas que fazemos em relação ao próximo. Quando você age com bondade, mesmo sem reconhecimento, está exercendo sua liberdade de maneira mais profunda e autêntica, transformando sua própria existência e influenciando a dos outros. O efeito da bondade invisível é cumulativo e exponencial. Pense na metáfora da pedra lançada em um lago. A ondulação se estende muito além do ponto de impacto, tocando áreas que jamais imaginamos. Cada ato altruísta que você realiza é uma pedra lançada nesse lago. E ainda que você não veja as ondas se propagarem, elas continuam a viajar, conectando vidas, inspirando outros a agir e, silenciosamente, moldando uma rede de cuidado e empatia que sustenta a sociedade. A prática consistente da bondade transforma também a percepção de si mesmo. Quando você age com altruísmo sem esperar retorno, desenvolve resiliência emocional, fortalece conexões neurais ligadas à empatia e experimenta um sentido de propósito que transcende recompensas externas. O investimento invisível não apenas toca vidas, mas cria um efeito reflexivo. Ao ajudar o outro, você se ajuda, expandindo sua própria capacidade de sentir, compreender e viver plenamente. A história está cheia de exemplos que confirmam essa verdade. Pessoas comuns que dedicaram tempo e atenção aos outros, muitas vezes sem reconhecimento, deixaram impactos duradouros. Florence Nightingale, Gandhi, pessoas anônimas em escolas, hospitais e comunidades. Todas elas começaram com gestos invisíveis, repetidos dia após dia, que criaram correntes de transformação silenciosa, mas poderosa. O ponto crucial é que você não precisa ser extraordinário para gerar efeito extraordinário. É a constância, a intenção e a consciência que multiplicam o poder de cada ação. Aqui surge um insight que muda tudo. A bondade invisível é também uma forma de liberdade radical. Quando você escolhe agir sem esperar retorno, deixa de ser refém do reconhecimento, do status ou do ego. Você se torna autossuficiente no sentido mais profundo, porque a recompensa não é externa, mas intrínseca. É a paz de saber que, independentemente das circunstâncias, você contribui para o fluxo da vida, para a construção de algo maior que você mesmo. E essa liberdade revela uma beleza surpreendente. A vida inteira se torna um campo de investimento invisível. Cada interação diária, cada palavra, cada gesto é uma oportunidade de semear bondade. Não importa se os efeitos são imediatos ou visíveis, eles sempre existem, atravessando tempos e espaços, conectando pessoas e moldando realidades. Você percebe finalmente que o poder não está em grandes feitos, mas em pequenas ações repetidas com intenção consciente. A verdade final é poética e transformadora. Viver com bondade invisível é viver em harmonia com a própria essência humana. É reconhecer que, mesmo diante do caos, da indiferença e do egoísmo, existe um fio de luz capaz de atravessar as sombras mais densas. Cada gesto silencioso de gentileza é uma declaração de esperança, uma afirmação de que o mundo ainda pode ser moldado pelo cuidado, pela empatia e pelo amor desinteressado. E então você percebe, a bondade invisível não é um ato isolado. É uma revolução silenciosa, uma corrente que transforma vidas, comunidades e, acima de tudo, a sua própria percepção de si mesmo. Cada gesto de cuidado é uma nota na sinfonia invisível da humanidade. E quanto mais você contribui, mais a música se fortalece. No fim, a realização mais profunda é esta. Não importa se alguém nota ou não. Não importa se a sociedade reconhece ou ignora. Não importa se o mundo recompensa ou ignora.
Cada ato de bondade é um investimento invisível que retorna sempre, de maneiras sutis, inesperadas e profundas. A vida se transforma à medida que você transforma, e ao fazer isso, você descobre que o poder de mudar o mundo sempre esteve, silenciosamente, em suas mãos. A vida é uma tapeçaria invisível de gestos e escolhas. Cada ato de bondade, por menor que pareça, é um fio que fortalece essa trama, conectando pessoas, momentos e destinos de formas que você nunca verá completamente. A beleza da bondade invisível está em sua capacidade de transformar sem alarde, de criar efeitos profundos sem precisar de aplausos, de gerar mudanças duradouras que transcendem a própria percepção. Ao investir na bondade silenciosa, você não apenas toca a vida de outros, mas redefine sua própria experiência de existir. Descobre que propósito e significado não dependem de reconhecimento externo. Eles surgem da consciência de que suas ações, ainda que discretas, têm poder real. Viktor Frankl estava certo. Viver de maneira significativa é agir para além de si mesmo. E a bondade é uma das maneiras mais diretas e profundas de fazer isso. O convite é simples, mas radical. Escolha agir com gentileza, mesmo quando ninguém observa. Entenda que cada sorriso, cada palavra de encorajamento, cada gesto de cuidado é um investimento invisível que molda vidas, inclusive a sua. A verdadeira força da bondade não se revela em estatísticas, nem em elogios, mas na transformação silenciosa e contínua que cria. No fim, a maior realização é perceber que o mundo invisível da gentileza é também o mais poderoso. Cada ação sua, por menor que pareça, tem o potencial de gerar ondas de mudança que se estendem muito além do que você pode imaginar. Ao abraçar esse poder, você não apenas transforma o mundo, você se transforma. E essa transformação, silenciosa e profunda, é o legado mais duradouro que qualquer ser humano pode deixar.